E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ainda verso 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Você pode dizer amém? Amém. Como tornar-se um agente de mudança? Como se tornar um agente e uma agente de mudança? É sobre isso que eu quero pensar com vocês no encerramento dessa escola bíblica. Jesus Cristo, Ele é o líder de líderes, Ele é o exemplo em todas as áreas. E Jesus Cristo foi um agente de mudança na sua vida terrena. Quando Jesus Cristo nasceu, Ele já começou a produzir mudanças, porque o nascimento de Jesus já incomodou as autoridades. Quando Maria foi visitar Isabel, vocês se lembram o que aconteceu? Só de Maria cumprimentar, se ela fosse da Assembleia de Deus: A paz do Senhor, irmã Isabel, o João Batista já começou a saltar de alegria no ventre dela, só com a presença de Jesus. Com 12 anos, Jesus já ensinava os doutores no templo. Com 30 anos, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e por 3 anos e pouco ele exerceu o seu ministério. Jesus Cristo foi e é o nosso exemplo de um agente de transformação, de um agente de mudança. Partindo desse princípio, é importante que nós entendamos aquilo que a gente acabou de ler. A pergunta é: não é este o filho de José? Em outras palavras, quem é esse menino que é filho do carpinteiro, que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré? Este é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, olhar para Jesus é aprender como eu me torno um agente de mudança na minha casa, na minha escola, na faculdade que eu estudo, no trabalho que eu estou e na igreja que eu pertenço. Agora, é importante olhar para a palavra e buscar respostas. E no primeiro momento, nessa noite, eu quero pensar a respeito dessa pergunta: para se tornar um agente de mudança, o que é que eu preciso? Para me tornar um agente de transformação, na cidade que eu moro, na rua que eu moro, na casa que eu vivo, o que é que eu preciso? E algumas dicas da palavra de Deus. Primeiro, para eu me tornar um agente de mudança, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Isso fala da minha identidade pessoal. Os filósofos já diziam: conhece-te a ti mesmo. 1 Timóteo 4,16, Paulo diz assim: cuida de ti mesmo. Eu preciso saber quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade pessoal. Esse autoconhecimento é imprescindível para que Deus possa usar a minha vida. Saber quem eu sou. Em João capítulo 1, verso 11, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, para o que eram seus, mas os seus não o receberam. João 1, verso 12 diz: mas todos, incluindo vocês aqui em Junqueirópolis, mas todos, incluindo eu lá em Regente Feijó, mas todos, incluindo aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, em toda a terra, todos ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não pode perder essa identidade pessoal. Antes de você ser pastor, você é filho. Antes de você ser presbítero, você é filho. Antes de você ser músico, você é filho. Antes de você ser um empresário, você é filho. Antes de eu ser um pregador da palavra, eu sou filho. E eu não posso perder a identidade de filho de Deus. Eu não sou parente. Eu não sou apenas alguém conhecido. Eu sou filho de Deus e essa é minha identidade pessoal.
Romanos 8,16, o mesmo Espírito, com E maiúsculo, testifica com o meu Espírito, com E minúsculo, que eu sou filho de Deus. É por isso que às vezes você está lavando a louça, e daqui a pouco você tem que deixar o guardanapo, porque você começa a chorar lembrando-se de quem você é. É por isso que você está dirigindo o carro, e você tem que às vezes parar um pouquinho o carro para enxugar as lágrimas, porque o Espírito Santo lembra quem você é, de onde você saiu e quem você é hoje, o que Deus fez na sua vida. E você começa a lembrar: eu fui regenerado, eu fui justificado, eu fui santificado, eu nasci de novo, eu sou morada de Deus, o Espírito Santo habita em mim, eu sou batizado com o Espírito Santo, Deus me deu uma família, Deus me deu tantas bênçãos, e eu exalto ao Senhor e digo: eu sou filho de Deus, esta é a minha identidade pessoal. Quem lembra dos 2 mandamentos que Jesus disse? Qual é o primeiro? Amarás ao Senhor com toda a tua mente, as tuas forças e todo o teu coração. E qual que é o segundo, irmãos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Preste atenção nisso. Amarás o teu próximo como a ti. Como que eu vou amar você se eu sou mal amado? Como que eu vou amar você se eu sou azedo? Como que eu vou amar você se eu sou tóxico? Como que eu vou amar você se eu já acordo parecendo que tomei uma limonada sem açúcar com a cara feia? Para eu amar você, eu tenho que me amar. Para eu respeitar você, eu tenho que me respeitar. Para eu reconhecer você, eu tenho que saber que eu sou filho de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que tem gente que não consegue amar o outro? Porque ele não se ama. E quem não é bem resolvido com ele mesmo, eu não estou dizendo aqui culto ao corpo, eu não estou dizendo que você vai olhar para o espelho, abrir os braços e cantar quão grande és tu, eu não estou dizendo que você é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, mas você não pode perder a identidade de filho e de filha. O diabo pode falar o que quiser, não muda nada em quem eu sou filho de Deus. Essa base, esse alicerce é muito importante, porque nesse sentido palavras contrárias não me definem. O ódio de alguém por mim não me define. O que pensam sobre mim não me define. Quem me define é Deus, e quem me define é a palavra de Deus. Então, se você vem a mim com ódio, é a sua posição. Nada disso vai me definir. Eu vou com amor. Se você vem com vingança, eu vou com perdão, porque a escolha da vingança é sua, a escolha do perdão é minha, cada um dá o que tem. Então, você não pode permitir que as pessoas te definam. Talvez você, quando era criança, ouviu do seu pai: você não vale nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você não tem futuro, você é um perdido, você é um derrotado, e você deixou que essa palavra entrasse no seu ouvido, ficasse na sua mente e descesse para o seu coração. Esta noite de escola bíblica é a primeira coisa para você ser um agente de mudança. Não permita que ninguém defina quem você é. Não importa o que pensam de mim, o que importa é o que Deus pensa ao meu respeito. José não deixou os irmãos dele o definirem, não. Eles venderam José por moedas de vingança, mas José disse: eu não vou pagar com a mesma moeda, porque a vingança de vocês não define quem eu sou quem Deus diz que eu sou, e quando eu for governador, não vou me vingar de ninguém, não vou puxar tapete de ninguém. Vocês me venderam com moeda de vingança, mas eu não vou devolver com a mesma moeda, eu devolvo moedas de misericórdia. Eu perdoo vocês, e ainda vou cuidar de vocês, e ainda vou abençoar vocês. Quem pode entender isso, diga amém. Então a primeira coisa para ser um agente de mudança é saber quem eu sou filho. Segundo, eu não apenas sou filho, mas eu estou debaixo das promessas de Deus. Eu estou debaixo da onde, irmãos? Promessas de Deus. Isso é tão importante que a Bíblia diz que a promessa em Atos 2,39 diz respeito a você, diz respeito à sua família e diz respeito à futura geração. Eu estou debaixo da promessa porque eu sou filho da promessa de Deus, e as promessas que estão na Bíblia estão condicionadas à minha obediência, é claro, mas as promessas estão à minha disposição. Eu não sigo as promessas, são as promessas que me seguem. Eu não sigo a bênção, são as bênçãos que me acompanham.
Eu estava em uma cidade hoje a quase 700 quilômetros de vocês, a bênção estava comigo lá. Eu cheguei em casa, eu cheguei com a bênção. Eu vim para cá, já encontrei uma multidão de abençoados e eu também estou abençoado, porque a bênção ela me acompanha, a bênção te acompanha. Por isso que na briga entre os pastores de Ló e Abraão, o Abraão nos preocupou em dizer para Ló: você é meu sobrinho, você não devia nem ter vindo, você não foi chamado, você vai procurar o que fazer. Não, tranquilamente Abraão disse: está tendo briga entre os pastores, faz o seguinte, se você escolher a esquerda eu vou para a direita, se você escolher a direita eu vou para a esquerda. Se fosse eu perto de Abraão, diria: mas você está dando muita moral para o seu sobrinho. E Abraão daria um sorriso e diria para mim: eu não estou dando moral para o meu sobrinho. A bênção não é geográfica, a bênção não está no local, a bênção está em mim. Se eu vou para a direita, eu vou com a bênção, se eu vou para a esquerda, eu vou com a bênção. Irmão, Jesus disse o quê? Estes sinais seguirão aos que crerem. Hoje estão invertendo o versículo, hoje está assim: estes que creem seguirão sinais. É tanta gente atrás de sinal, atrás de milagre. Não é estes que creem seguirão sinais, é estes sinais que seguirão aos que creem. Eu sou filho, eu estou debaixo da promessa. Mas em terceiro e último lugar, eu preciso mudar a mim mesmo. Eu preciso mudar a quem, irmãos? A mim mesmo. Eu não quero tentar mudar você, eu preciso mudar a mim mesmo. Porque antes de Deus trabalhar através de você, Deus trabalha em você. Nunca se esqueça disso. Deus primeiro trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Primeiro Deus trabalhou em José, para depois trabalhar através de José. Ser invejado foi um trabalhar de Deus. Ser lançado no poço foi um trabalhar de Deus. Ser vendido como escravo foi um trabalhar de Deus. Ir para a casa de Potifar foi um trabalhar de Deus. Ser injustiçado foi um trabalhar de Deus. Ficar 2 anos preso foi um trabalhar de Deus. Por quê? Porque Deus trabalha primeiro em você, para depois trabalhar através de você. Quando você olha para Moisés, primeiro Deus trabalhou nele, para depois trabalhar através dele. Quando tinha 40 anos ele achou que era alguém, quando tinha 80 pensou que era ninguém, mas Deus falou que ele faz de um ninguém um alguém para a glória do seu nome. Com 80 anos a sarça ardeu, e Deus chamou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, porque Deus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar através de nós. Antes de Deus fazer de Davi um rei, teve que fazer de Davi alguém que lidasse com o ciúme de Davi, de Saul. Enquanto Saul lançava as suas lanças contra Davi, Davi tocava a sua harpa e o mal saía da vida de Saul. Porque antes de Deus trabalhar em ou através de mim, Deus trabalha em mim. Bem, nesse sentido, ainda nesse primeiro ponto, o que é preciso para que eu seja um agente de mudança? Permita-me algumas palavras práticas nessa escola bíblica, para que você saia daqui hoje, não com a mensagem apenas do culto, mas dessa porta para fora você coloque isso em prática. Algumas questões muito importantes, eu falo e vocês repetem. Em primeiro lugar, diga bem forte: disciplina. Disciplina significa obediência às regras e regulamento. Em 1 Timóteo 4:7 a Bíblia diz: exercita-te a ti mesmo em piedade. Disciplina no horário, no trabalho, na alimentação, no sono, no celular, na igreja, nas atividades físicas. Se você não for uma pessoa disciplinada, você nunca vai ser um agente de mudança. Se você não for uma pessoa que tem disciplina pessoal, você nunca vai alcançar níveis mais altos em qualquer área da sua vida. Tem gente, irmãos, que ele tem uma honra de falar assim: olha, há 30 anos que eu sou o mesmo. Bem, depende, se você é há 30 anos com o mesmo caráter, glória a Deus. Se você é há 30 anos íntegro, glória a Deus. Mas tem gente que se gaba de dizer que há 30 anos é o mesmo, mas ele não mudou nada. Ele não leu o livro, ele não fez um curso, ele não cresceu em nada, ele não cresceu nem espiritualmente, nem intelectualmente, nem socialmente, nem na família, ele não cresceu nada, nem emocionalmente, ele ainda é um bebê emocional. Se o pastor não der a paz do Senhor para ele, já não quer mais vir na igreja. Não, o Senhor quer que você cresça em todas as áreas da sua vida, e para isso você precisa de disciplina. A segunda palavra é decisão pessoal. Vamos dizer junto, 1, 2, 3, decisão. O que é que o filho pródigo fez? Ele caiu em si
e ele decidiu e falou: eu vou voltar, eu vou voltar. Essa decisão pessoal é um problema, porque tem muita gente esperando, não tomam a decisão e não sabe que a decisão pessoal é intransferível. É eu que preciso decidir o que eu quero da minha vida, aonde eu quero chegar e o preço que eu estou disposto a pagar. Disciplina, decisão pessoal. A terceira palavra é bem pequena, chama-se foco. Vamos dizer a palavra foco? 1, 2, 3. Filipenses 3, 13 e 14, Paulo diz: uma coisa só eu faço. Foco, uma coisa: eu esqueço as coisas que ficam para trás e eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Foco, perseverança. A quarta coisa para eu ser um agente de mudança é abrir mão de alguma coisa. Você não pode ficar com o pé em duas canoas. Você não pode, por quê? Porque Pedro teve que abrir mão da pescaria para pescar almas. Jairo teve que abrir mão do orgulho para clamar a Jesus. Paulo teve que abrir mão dos seus projetos para seguir os projetos de Deus. Você precisa abrir mão de alguma coisa. Mas em quinto lugar, é a palavra persistência. 1 Timóteo 4 e 13, persiste em ler. Persistência fala de perseverança, diligência, não desistir. É o que fez Isaac. Ele cava um poço, entulha, ele cava outro, entulham, ele cava outro, entulham, ele cava outro, até que sai água limpa. Deus te chama para uma vida de persistência. Não desista, não pare de orar, não pare de clamar, não desista do seu casamento, não desista do seu filho, da sua filha. Persistência para que você seja um agente de mudança. Quem me entende, diga amém. Criar hábitos é a sexta frase, criar hábitos. Ou seja, qualquer coisa que eu faço pelo menos 2 vezes ou mais torna-se um hábito. Daniel orava 3 vezes ao dia, isso era um hábito. O salmista orava 3 vezes ao dia, isso é um hábito. Você precisa ter horário e você precisa ter local para encontrar com Deus. Você marca a hora com o dentista e vai, marca a hora com o médico e vai. Hoje na prova do Enem, de meio-dia a 1 hora fechou o portão, já era, não tem mais como fazer a prova. A turma chegou tudo mais cedo, por quê? Porque a gente marca a hora e vai. Por que é que não temos hora com o Senhor dos Exércitos? Por que é que não temos um lugar para encontrar com Ele? A partir dessa escola bíblica, marque um horário para encontrar com Deus e vai encontrá-lo todos os dias nesse horário. A partir dessa EBO, marque um local, faça desse local o seu quarto de guerra. Seja o sofá da sua casa, seja uma poltrona, seja o pé da cama, seja um quarto, qualquer lugar, mas escolha um lugar, e naquele lugar, e naquela hora, marque o encontro com o Todo-Poderoso. A sua vida vai ser transformada para a glória de Deus. Agora, em último lugar, é um realinhamento diário através do meu próprio julgamento. Veja, um realinhamento diário. Quem já ouviu, com certeza já viu, você passa num supermercado, numa loja, está escrito assim: fechado para balanço. O que significa fechado para balanço? Essa loja, essa empresa, esse mercado precisará avaliar a saúde financeira da empresa. A saúde financeira significa receita, despesa, as despesas, o custo, e eles fecham para balanço para fazer uma análise. Irmãos e irmãs, nós temos que de vez em quando fechar para balanço, fazer uma análise da nossa vida. Eu sempre no mês de dezembro, lá para o dia 20, lá para o dia 25, por ali, um período que está todo mundo, parece que de férias, todo mundo não quer mais fazer nada, é um momento que eu tiro para realinhar a minha vida. Eu pego a agenda de 2021 e analiso desde o dia 1º de janeiro até o dia que eu estou analisando ali, o que eu fiz de certo, de errado, aonde eu apliquei minha vida, o que foi bom, o que não foi, e ao mesmo tempo eu já amarro com a agenda nova, projetos para o ano 2022. O que é isso? É fechar para balanço, é ver como está a sua vida nesse domingo à noite, é reavaliar algumas coisas, é tirar algumas coisas, é colocar algumas outras coisas, para que você seja um agente de mudança nesta cidade. Deus quer fazer de você um agente de mudança. Quantos querem ser agente de transformação? Eu
quero. Bem, para que eu seja um agente de mudança, eu preciso saber quem sou. Eu sou filho de Deus, eu estou debaixo das promessas, e eu preciso praticar algumas coisas como disciplina, perseverança, foco, hábito, rotina diária, para que eu possa alcançar esse êxito. Mas em segundo lugar, para que eu seja um agente de mudança, eu não preciso só saber quem sou, eu preciso saber quem foram. Eu preciso olhar e perceber pessoas que me inspiram. Por isso que eu gosto de ler livros biográficos. Eu amo biografia porque quando você lê a biografia de alguém, você percebe o que trouxe sucesso para aquela pessoa. O livro Heróis da Fé, eu acho que o Heróis da Fé tinha que ser uma obrigação de todo obreiro. Heróis da Fé é uma bezetacil, não é vacina. Heróis da Fé é bezetacil na alma de alguém. Heróis da Fé mostra homens que oravam 3, 4 horas por dia. Heróis da Fé nos mostra homens que deram a sua vida para Deus e viram que quando você faz coisas grandes para Deus, você espera coisas grandes de Deus. Então eu preciso olhar e encontrar referência. Aonde eu encontro referências de homens e mulheres que foram agentes de mudança? A primeira referência que eu encontro está nas minhas mãos, dentro da palavra de Deus. Alguns exemplos: Enoque. Olhar para Enoque e ver a sua caminhada com Deus, curtindo a caminhada de intimidade com Deus, eu aprendo que agentes de mudança andam com Deus. Agentes de mudança andam com Deus. Eu olho um pouquinho mais para a Bíblia e encontro Noé, bisneto de Enoque, um homem que agiu pela fé e obedeceu. E eu aprendo que agentes de mudanças obedecem. O vocabulário da escola é ABCD, o vocabulário de Deus é obedecer, porque quem obedece cresce, quem obedece é abençoado. Quando eu olho para a Bíblia, eu olho para Abraão e aprendo que agentes de mudança vivem pela fé. Vivem pela fé. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro José e eu encontro a seguinte expressão: agentes de mudança não mudam com o ambiente, agentes de mudança mudam o ambiente. Olha que bonito. Agentes de mudança, eles não mudam como camaleão de acordo com o ambiente. Agentes de mudança mudam o ambiente em que eles estão inseridos. E eu li uma frase no livro que diz assim: não foram os ambientes que mudaram o sonho de José, mas foram os sonhos de José que mudaram os ambientes. Você pode repetir essa frase comigo? Eu falo e você repete, diga bem forte: não foram os ambientes que mudaram os sonhos de José, mas foram os sonhos de José que mudaram os ambientes. Eu não venho aqui essa noite para perguntar o teu salário, a tua casa, o teu sobrenome. Eu venho aqui para perguntar o tamanho do teu Deus. Se o teu Deus é grande, não é o teu ambiente que vai mudar os teus sonhos. Se o teu Deus é grande, são os teus sonhos que vão transformar o ambiente, porque Deus é poderoso para fazer muito mais além do que você está pedindo ou pensando, porque não são os ambientes que mudam teus sonhos, são teus sonhos que mudam os ambientes. Há 2 anos atrás eu chegava na PUC do Paraná, uma das universidades mais respeitadas do Brasil e não só do estado do Paraná, para tentar uma bolsa para um curso de doutorado em teologia. Quando eu cheguei ali para conhecer os professores e conhecer a escola, claro que foi amor à primeira vista, uma estrutura enorme, uma faculdade enorme. E eu então pensei, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo de estudar. Mas não é um objetivo de estudar para se aparecer, é para glorificar a Deus e servir o reino. Porque Deus não dá dinheiro para ninguém, mas Deus patrocina projetos que estejam alinhados com os planos dele. Se os seus projetos estão alinhados com os planos de Deus, se prepare para Deus patrocinar. Agora, se os teus sonhos são para exibicionismo pessoal, Deus não está nem aí para isso. Mas se os seus projetos estão alinhados com os projetos de Deus, se prepare para a porta se abrir, se prepare para o vestibular dar certo, se prepare para o curso de medicina chegar, se prepare para Deus realizar grandes projetos, porque Deus não sai dando dinheiro para ninguém, mas Deus patrocina projetos que estejam alinhados com os planos dele. Eu chego lá e vou fazer então os meus estudos e vou perguntar quanto é o curso.
E a secretária diz: o curso é 1.648 por mês, por 4 anos. Eu falei: ah, é? Ah, não diga, não me diga. E para mim mesmo eu falei: Senhor, não tenho 1.648, não tenho 648, não tenho 48. Aquele dia eu estava tão duro que eu falei: não tenho nem 8. O negócio estava feio para o meu lado, feio. Mas vamos prestar bolsa para a gente conseguir uma bolsa, quem sabe? Prestei o vestibular e fiquei orando ao Senhor e disse: Senhor, o Senhor não dá dinheiro não, mas o Senhor patrocina projetos alinhados com a Tua vontade, Pai. Eu quero fazer a Tua obra, abre essa porta, me dá essa bênção. Prestei. E irmãos, naquele dia que saiu o resultado, não saiu o meu nome, não briguei com Deus, não reclamei, não falei que Deus não me ama, não, fiquei na minha. A bolsa simplesmente não saiu para mim naquele momento. 2 semanas depois eu estou em Regente Feijó e o meu celular vem uma mensagem. A mensagem é do coordenador de programa de pós-graduação em teologia da PUC, Dr. Rudolf von Sinner, um homem que fala 6 idiomas, um homem que comanda aquela universidade da área teológica. Eu tinha encontrado com ele 2 vezes na vida, uma pessoalmente e outra pela internet. E ele me manda uma mensagem e diz: Jonas, eu vi que você disputou a bolsa de doutorado, mas você não conseguiu. E eu estou lendo a mensagem dele. Ele disse: mas Jonas, é o seguinte, eu como professor do programa de pós-graduação, eu ganhei uma bolsa integral e posso dar para quem eu quiser. Aí quando ele falou assim, eu já comecei a arrepiar, de alegria. Assembleiano, você sabe como é que é. Aí ele falou: eu pensei em dar a bolsa para um aluno de mestrado, mas então lembrei de você. Eu falei: o Deus de Mardoqueu chegou agora aqui, não é possível. Porque um homem que tem tantos alunos em volta dele, tanta gente pedindo bolsa, ele lembra de alguém que mora no interior de São Paulo, e que ele viu 2 vezes na vida, sendo uma pela internet. O Espírito Santo falou: eu sou o mesmo Deus de Mardoqueu, eu faço o rei perder o sono, eu faço o rei ler aquilo que ele precisa ler, eu faço o Amã ser enforcado na forca que ele arrumou para Mardoqueu. Eu sou o Deus da hora certa, eu sou o Deus que não dou dinheiro para ninguém, mas patrocino projetos alinhados com a minha vontade. E aí a mensagem seguinte dizia: então lembrei de você e pensei em lhe dar, não sei se você quer. Irmão, não fala para um pastor da Assembleia de Deus se ele quer coisa de graça não, irmão, pelo amor de Deus. Não fala para um crente se ele quer uma bolsa integral de 1.648 vezes 4, que vai dar 80 mil reais, irmão. Não fala isso não. Eu falei: eu quero 3 vezes. Quando eu cheguei na faculdade, eu meio desajeitado, porque ele não explicou os detalhes da bolsa, eu fiquei com vergonha de perguntar. Eu falei: meu Deus, será que é só 50%? Se for só 1.640, meu Deus, acho que não vai dar também, mas não sei, vamos lá. Será que é só 6 vezes, 1 ano? E eu chego lá todo sem jeito, a secretária olha para mim: Jonas, é o seguinte, você ganhou uma bolsa integral do curso de doutorado em teologia, para não pagar 1 centavo por 4 anos, vai estudar, rapaz. E eu estou estudando já faz 2 anos. Se Junqueirópolis continuar orando por mim e me dar graça e força do céu, daqui 2 anos eu concluo. Porque eu sou bonitinho? Não, porque o meu Deus não sai dando dinheiro para ninguém, mas patrocina projetos alinhados com os planos dele. Quem tem projeto de Deus na vida, quem tem planos de Deus na vida, se esses planos glorificam a Jesus, se prepara, a porta vai se abrir, a vitória vai chegar. Porque agentes de mudança não são os ambientes que nos mudam, mas são os nossos sonhos que mudam os ambientes. Se eu fosse você, já estava com a mãozinha levantada, dizendo alguma coisa para Jesus. Eu olho para Moisés e lembro que agentes de mudança sacrificam-se pelo propósito de Deus na vida. Eu olho para Ruth e aprendo que agentes de mudança decidem servir a Deus a qualquer custo. Uma moabita que não tinha nada a ver com o povo de Deus, quando olhou para a sogra e disse: o teu Deus é o meu Deus, a promessa disparou na cabeça dela. Deus tinha um plano com ela, e ela se casou com o homem mais rico de Belém, e se tornou a bisavó do grande rei Davi. Se você pode louvar a Deus, agentes de mudança servem a Deus a qualquer custo. Eu olho para Samuel, agentes de mudança vivem em oração. Samuel foi um homem de oração. Eu olho para Davi e aprendo que agentes de mudança tomam decisões quando todo mundo fica esperando as coisas mudarem. Está lá o grandão Golias perguntando onde é que tem um homem, e está todo mundo escondido.
Davi se apresenta e diz: eu sou agente de transformação. Deus já me deu vitória contra o urso, Deus já me deu vitória contra um leão, e eu vou diante desse gigante em nome do Senhor dos exércitos, porque eu não vou ficar esperando as coisas acontecer, eu vou tomar uma decisão no poder de Deus. Eu olho para Neemias e aprendo que agente de mudança tem foco, determinação e ação. Em 52 dias ele reconstruiu os muros. Eu olho para Esther e lembro que agentes de mudança lutam por uma causa até o fim. Eu olho para João Batista, para outros e outros homens da Bíblia, e aprendo tantas coisas com eles, porque agentes de mudança olham para outros agentes de mudança. Quem me entende, diga amém. E agora, finalizando as minhas palavras, eu termino com esse terceiro ponto. Em primeiro lugar, para que eu seja um agente de transformação aonde eu estou, eu preciso saber quem sou. Eu sou filho, estou debaixo da promessa, eu preciso tomar atitude. Segundo, para eu me tornar um agente de mudança, eu preciso saber quem foram homens da Bíblia e mulheres e extra Bíblia também. Mas em terceiro, para eu me tornar um agente de mudança, eu preciso tomar algumas atitudes concretas. A primeira atitude é: tenho que cuidar do meu caráter. O que é que eu falei, irmãos? Eu tenho que cuidar do quê? Do meu caráter. Cuide do seu caráter e Deus cuidará da sua reputação. Essa ideia, irmãos, que porque você é crente, mas você é falho, você é crente, mas você é pecador, então você erra toda hora. Irmãos, esse papinho nós temos que parar. Nós temos que subir o nível, irmãos, em nome de Jesus. Ninguém aqui é perfeito, mas está na hora de melhorar o nível. Porque se um pedreiro levanta uma parede da altura desse púlpito e ela está torta, para ele não é nem difícil ele descer, derrubar a parede e constrói outra, tranquilo. Agora, ele pode até errar. O pintor está pintando a parede, ele dá uma erradinha assim, ele pinta de novo. Ele até pode errar. Agora, piloto de avião pode errar? Médico cirurgião pode errar? Você já pensou se você vai fazer uma cirurgia que vai abrir o seu peito, você chega lá na sala, tem uma TV de 50 polegadas e o seu médico com a camiseta do time dele? Do Corinthians ainda? E ele diz para você: ó, eu vou te fazer a cirurgia, mas vou ficar olhando para a TV. Se o gol sair, você me desculpa, eu vou sair, vou comemorar, depois eu volto e continuo. Você deixaria um médico desse fazer a cirurgia em você? Claro que não, porque o médico não pode errar, o médico tem que estar atento, o piloto de avião não pode errar, o crente não pode estar errando toda hora com o mesmo problema, o crente não pode estar pecando toda hora com o mesmo pecado. Não! Cuide do teu caráter, porque Deus quer fazer de você um agente de mudança nessa cidade. Segundo, eu preciso manter a minha comunhão com Deus. Sem mim você não faz nada, disse Jesus. A fé é se aproximar de Deus. Não seja como Pedro, que servia a Deus de longe. Seja como Enoque, que andava com Deus. Eu preciso manter a minha comunhão com Deus. Terceiro, eu preciso me afastar do pecado. Pecado é pecado em qualquer lugar. A igreja não é homofóbica, porque a igreja combate a homossexualidade. A igreja não é homofóbica quando a igreja combate o lesbianismo. A igreja simplesmente não atua na ideologia de gênero. A igreja atua na ideologia de Gênesis. E em Gênesis Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, e ponto final. Eu não posso chamar de pecado um simples erro. Pecado é pecado. Pecado me leva mais longe do que eu imaginava. Pecado me segura mais tempo do que eu esperava. Pecado me cobra mais caro do que eu podia pagar. Não brinque com o pecado, rechace o pecado, diga não ao pecado, para que o Senhor possa fazer de você um agente de mudança. E se você está em pecado, confesse o seu pecado, chore diante de Deus, para que você alcance o perdão do Senhor e seja restaurado para a glória de Deus. Mas em último lugar, eu preciso tomar atitudes concretas. Diga bem forte: a excelência honra a Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. A excelência honra a Deus. Tudo que você fizer, faça com excelência. Diga essa frase para alguém: tudo que você fizer, faça com excelência. A excelência honra a Deus. A excelência, vai pregar, que seja com excelência.
Vai cuidar da limpeza da igreja? Que seja com excelência. Vai tocar? Que seja com excelência. Vai cantar no ciclo de oração, nos jovens? Vai tocar na orquestra? Vai sentar no púlpito? Que seja com excelência, porque a excelência honra a Deus, e Deus vai te honrar. Eu te convido aqui esta noite, para que você tome uma decisão de ser um agente de mudança. Lá na igreja, todo mês de dezembro, eu distribuo papel para a igreja toda, e eu prego sobre votos e propósitos, e eu peço para eles anotarem 5 objetivos do ano que vem. Não anota 20 não, 5. Irmãos, e durante o ano a gente está orando e buscando a Deus. Irmãos, é uma coisa tremenda aquilo que acontece. Quando você escreve o que você quer, e quando você leva para Deus o que você quer, e quando você focaliza o que você quer, as portas se abrem, Deus prospera o povo, e a bênção de Deus vem sobre a igreja. É tempo de você e eu sermos agentes de mudança. Eu concluo essa mensagem perguntando para vocês aquilo que o pastor já até falou, que ele falou: o ano não terminou ainda não. E eu sempre penso nisso. Parece que nós, irmãos, quando chega novembro, hoje é dia 20 e tal, a gente fala: esse ano já foi. Esse negócio de que o ano já foi é para a gente não fazer mais nada. Então a gente não quer mais contribuir, a gente não quer mais dar o dízimo, a gente não quer vir na escola dominical, a gente não quer vir no culto de ensino, porque o ano já acabou. Agora começam as festas, pastor, as festas. E falta 40 dias para o ano acabar. Quantos dias? Não contei, mas mais ou menos. Hoje é dia 20, então tem 30 dias, mês 31 dias, 40 dias. 40 dias para o ano acabar. Pastor, mas em 40 dias Deus pode fazer alguma coisa na minha vida em 40 dias, pastor? Em 40 dias Deus julgou o mundo com o dilúvio e recomeçou com Noé. Em 40 dias Deus pode fazer muita coisa na sua vida. Em 40 dias Moisés subiu ao Sinai e recebeu a lei de Deus, os mandamentos, o decálogo. Em 40 dias, Deus pode fazer muita coisa dentro da tua casa, porque esse é o Deus que nós servimos. Em 40 dias Elias comeu aquela comida, e em 40 dias ele caminhou até Horebe, o monte de Deus. Em 40 dias Deus pode realizar milagres na sua empresa, no seu trabalho, na sua universidade, porque o Deus que nós servimos é o Deus grande e poderoso. Em 40 dias Golias ficou pedindo para um homem enfrentá-lo, 40 dias, mas depois de 40 dias o Davizinho chegou para resolver no poder de Deus. Em 40 dias Deus pode fazer coisas tão tremendas na sua vida. Deus pode mudar o parágrafo da tua história, porque esse é o Deus que nós servimos. Em 40 dias Jesus Cristo foi tentado no deserto pelo diabo, mas venceu na primeira, venceu na segunda, golpeou e mandou Satanás embora. Em 40 dias você pode receber um poder que você nunca recebeu, um avivamento que você nunca teve, uma glória que você nunca sentiu, uma unção que você nunca teve, porque Deus está aqui para fazer muito mais. Em 40 dias Em 40 dias, Jesus, ao ser ressuscitado, já não foi para o céu, ele ficou entre a ressurreição e a ascensão, 40 dias com os seus discípulos, ensinando, falando, instruindo, orientando. Em 40 dias, Deus pode fazer muito por você e através de você. Deus não chamou você para ser meia colher, meia boca, não. Deus chamou você, irmão, seja a idade que você tenha, Deus chamou você para uma vida de excelência. Deus chamou você nessa escola bíblica para falar ao teu coração: eu quero ser um agente de mudança.